Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz em versos sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Pois bem, solenidade de São Pedro e São Paulo. Vamos refletir sobre São Pedro. Pais de São Pedro era João, o pai, e mãe Joana. Pedro, o nome Pedro vem da significado pedra, rochedo. E São Pedro, era um pescador, no qual o Cristo Jesus o chamou para ser seu discípulo e seguir com ele na caminhada evangelizadora naquela região. E São Pedro não pensou duas vezes e seguiu Cristo. Essa deve ser a missão de cada um de nós. Igual São Pedro, é seguir o Cristo, independente do que nós vamos encontrar, não é mesmo? São Pedro, ele também era um líder, dos apóstolos. E também Cristo o chamou para guiar a sua igreja. E Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Cristo edificou a igreja, e São Pedro foi o primeiro papa, no qual ele coordenou e organizou a Igreja de Cristo em seus primeiros passos, chamada a Igreja Primitiva, ou seja, a Igreja Primeira. Quem ele organizou foi o primeiro Papa da nossa Igreja, São Pedro. São Paulo foi também pilar junto com São Pedro. Então, São Pedro e São Paulo são chamados os pilares da Igreja, ou seja, porque eram ali que deram contribuições também muito boas aos apóstolos. E que com São Pedro nós possamos entender que é importantíssimo seguir a Jesus. São Pedro é aquele que também fala, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna. Então, ou seja, só Jesus nos salva. Só a palavra de Jesus basta e é eterna. Então, como São Pedro, possamos sim dizer sim a Deus e seguir nosso caminho evangelizador junto com Deus por intercessão de Pedro e Paulo, que é pilar da igreja que vive em missão. Devemos ser promotores da comunhão e da unidade. Mas a Igreja Católica, além de ser universal, ela também é missionária, é carismática e se estende pelo mundo. Aí encontra a figura de Pedro. Também carregava suas fraquezas. E Paulo demonstra que a graça que capacitou e agiu nele de modo decisivo. O Senhor disse-me, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de vossa bondade, pois a glória na minha fraqueza. Para mim, habitei o poder de Cristo. Daí a importância do poder incansável de Paulo, aquele que acreditou e aceitou a graça do carisma. Coragem e ousadia, mas sobretudo a força do Espírito Santo. Levou aos povos, não era de origem judaica, o Evangelho de Cristo. Devemos a Paulo a propagação da fé cristã. Foi um incansável missionário por amor de Cristo. A igreja quer ser universal, mas também quer ser missionária. Como o Senhor quis dizer, ela contém toda a verdade da fé para todos os povos e de todas as gentes. Que Pedro e Paulo roguem pela igreja do Senhor, para que ela seja cada vez mais una, missionária na pregação do Evangelho.
Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei-nos a vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram a primícia da fé, por Cristo nosso Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.